Olá, pessoal! Estamos na nossa videoaula 3 e hoje a gente vai desenhar uma peça simples aqui em sistema mongiano, e com isso eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a questão das 3 dimensões. É importante, se nesse momento você tem alguma dúvida, você volte nas videoaulas ou volte no caderno ou converse no fórum para tirar todas essas dúvidas, porque realmente o sistema mongiano ele é muito mais abstrato que a cavaleira e a isometria e precisa de mais atenção. Aqui eu tenho uma peça simples, um prisma, e eu tenho essa face ABCD oblíqua. Observe, vamos lá fazer a marcação dos vértices. Vértice A, B, C, D. O E tá lá coincidente com o B, só que lá atrás, F, G e H, tá? Essa peça tá desenhada em desenho isométrico e a gente vai desenhar essa peça agora em as vistas mongianas dela. A vista frontal, a vista superior, projetada aqui embaixo, a vista inferior, projetada aqui em cima, a vista lateral direita, projetada no seu lado esquerdo, a lateral esquerda, projetada no seu lado direito. Essa parte tem toda explicadinha no caderno, mostrando como é feita essa questão do posicionamento das vistas. Se está com dúvida, volta lá, dá uma lida e volta ao vídeo. Eu vou, na verdade, dar continuidade a partir dessa parte. Então, vamos desenhar agora a vista frontal. A vista frontal, ela vai ser... Eu coloquei aqui uma marcação de uma legenda para vocês perceberem que o que eu estou chamando, o que é largura eu vou chamar de X, o que é profundidade eu vou chamar de Y e o que é altura eu vou chamar de Z. Tá? Na verdade, essa é uma marcação que acontece na maioria dos softwares gráficos, no AutoCAD, no SketchUp, há essa nomeação de X, eixos X, larguras, eixo Y de profundidades e o eixo Z de alturas. Então, vai ser bem comum você encontrar isso nos softwares gráficos nessa área de design de interiores. Então, na vista frontal, eu tenho um cruzamento de larguras e alturas. Onde é que estão as minhas profundidades? A minha profundidade, ó, seria um eixo que está saindo daqui, o meu eixo Y, que na verdade ele está em vista básica, porque ele está perpendicular a esse plano de projeção XZ. Se está com dúvida nisso, volta lá na videoaula 2. Para desenhar a minha vista frontal, o que vai acontecer? Meu observador está aqui de frente, essa é a minha posição frontal, essa é a minha posição lateral direito e essa é a minha posição superior. Quando o meu observador está aqui na vista frontal, ele está vendo essa face, BCGF. B, C, G, F. Ele está vendo essa face, BCGF. O que está acontecendo com as outras faces? A face BADC, ela está aqui, ó, em vista básica. Então, o ponto A está coincidindo com o ponto B, toda a aresta BA está em vista básica, ou seja, reduzida a um ponto. Toda a aresta CD está aqui reduzida também a um ponto. E com isso, toda a face BADC está aqui reduzida a uma linha. Então, a vista básica de uma aresta é um ponto. A vista básica de uma face plana, que é o caso dessa, é uma reta, um segmento de reta. E a mesma coisa vai acontecer com as minhas faces lateral direita, lateral esquerda. Então, a face CDHG vai estar aqui em vista básica. Da mesma forma, a face esquerda, a lateral esquerda, a BAEF, vai estar aqui em vista básica. E a inferior também vai estar em vista básica aqui, que é a face EFGH. Está aqui toda em vista básica. Então, quem estaria em verdadeira grandeza aqui seria a face BCGF. E a face que está paralela a ela, que é a posterior, ADHE.
Então, essa seria a representação dessa minha vista frontal na vista frontal do sistema mongiano. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a vista superior. Na verdade, você pode começar de qualquer ordem que você queira. Geralmente a gente começa da face frontal porque ela é a vista principal e daí decorre o desenho das outras. Quando o meu observador estiver aqui em cima, observando a cena para observar a vista superior, ele vai ver claramente A, B. Eu já fiz uma marcação aqui para poder adiantar um pouco. Mas essa marcação, que são as linhas de chamada, que vocês estão vendo aqui, feitas a lápis, elas são as linhas de chamada e você precisa fazer toda essa marcação. Eu fiz essa marcação anteriormente para adiantar um pouco para vocês. Então, aqui eu tenho a minha vista superior, que é a minha face ABCD. E aí, todas as outras faces, com exceção da inferior, que é a EFGH, que está aqui, ó, EFGH, todas as outras faces, a frontal, a posterior, a lateral direita e a lateral esquerda, estão também aqui em vista básica. Aqui na superior, eu vou ter um cruzamento novamente de larguras com profundidades. E o que é que vai acontecer com as minhas alturas? Elas estão aqui. Na verdade, o que vocês estão vendo, essas linhas que vocês estão vendo em azul, são as linhas de terra, que marcam o encontro dos planos. Nesse caso, eu tenho essa linha de terra, que marca o encontro da vista frontal com a vista superior. Aqui eu tenho uma linha de terra que marca o encontro da frontal com a lateral e assim sucessivamente. Para visualizar as vistas laterais, a gente terminou a superior e agora a gente vai visualizar a lateral. Para visualizar a lateral, o meu eixo Y, que é das profundidades, ele vai ser rebatido aqui, tá? Então, essas medidas de profundidade, todas, vocês vão levar com linha de chamada para o eixo e levar de eixo a eixo, ou de compasso, centrou o compasso no cruzamento das linhas de terra, abriu na medida que você quer levar para o eixo e leva a medida, ou como eu já fiz aqui, de esquadro, mas tem que ser o esquadro de 45, para garantir que essa medida seja a mesma dessa medida, tá? Com isso, eu já levei todas as minhas medidas e eu criei um cruzamento aí. Como a vista lateral, ela é um cruzamento de profundidades com alturas, as larguras vão ficar aqui em vista básica. Essa é uma grande dificuldade do mongiano. Enquanto na cavaleira e na isometria, a gente visualiza as 3 dimensões em uma única projeção, no sistema mongiano, que é o desenho técnico por excelência, eu não visualizo todas as grandezas, né, largura, profundidade e altura, em uma única projeção. Eu tenho combinações dessas medidas 2 a 2. Então, é muito importante o treino para que você consiga perceber isso. Bom, continuando aqui na nossa vista lateral, o que eu vou ver... Vista lateral significa que o meu observador está aqui. Eu estou vendo aqui o meu ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Essa é um ótimo exemplo para vocês perceberem o que eu estava falando na videoaula 2 sobre a questão da face estar oblíqua. Observem o tamanho aqui da face BACD. Aqui na vista lateral, como ela está oblíqua a mim, ela está sendo visualizada de forma muito reduzida. Então, tem que observar com bastante cuidado essa face. A medida dela aqui, ó, está em verdadeira grandeza, mas aqui a medida BA e a medida CD estão em verdadeira grandeza, mas a medida BC e AD estão absolutamente reduzidas. Finalizo o resto da minha peça. Com isso eu tenho GH, a aresta FG em vista básica, a aresta HE também em vista básica, tá? E essa é a minha vista lateral direita que está sendo projetada aqui
no meu lado esquerdo. Na verdade, no mongiano não há necessidade de você nomear as vistas, porque o mongiano ele é criado a partir de uma relação entre as vistas, então não é preciso que você nomeie. Na verdade, essa vista daqui, se eu tenho uma outra vista embaixo dela e uma no lado dela, significa que ela é a frontal. Então é uma coisa por relação de posição relativa entre as vistas, tá? Dando continuidade ao procedimento, eu vou fazer rapidamente aqui a lateral esquerda. A lateral esquerda, observe que o meu observador está desse lado. Então, eu vou ter ponto A, ponto B. Olha o que vai acontecer com o ponto D e o ponto C. Eles vão estar por trás. Na verdade, o observador está vendo A, B, F, E inteira. A, B, F, E inteira. E, na verdade, eu tenho que indicar para quem está lendo o meu desenho que existe essa aresta CD que está por trás. Então, como é que eu indico isso? Através de uma linha tracejada, ok? É assim que eu indico. E aí, rapidamente, dando continuidade ao desenho, eu vou desenhar a inferior aqui. E a inferior vai ser ponto F, ponto E, ponto H e ponto G. Quando o meu observador está vendo a face inferior da peça, é isso que ele está vendo, tá? As faces laterais e a frontal e a posterior estão em vista básica e eu vou ter aqui a minha face lá em cima, A, B, D e C, tá? A vista posterior, ela pode ser colocada ao lado de qualquer uma das laterais. Então, eu tanto poderia colocar ela aqui, como eu poderia colocar ela aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que a vista inferior, ela é como se fosse um rebatimento da vista superior. Então, mais uma vez, eu vou ter cruzamento de larguras com profundidades. E, nesse caso, as minhas alturas vão estar em vista básica, né? Vão estar aqui num eixo que está sendo mostrado em vista básica. Só para concluir o desenho, eu vou mostrar aqui rapidamente a posterior, que vai ser, ela funciona, as vistas funcionam em pares, na verdade. O par da frontal é a posterior, então eu mostro ela rebatida aqui. O par da superior é a inferior e o par da lateral esquerda é a lateral direita. Então as vistas funcionam em pares. Então aqui eu teria o meu ponto BA, aqui eu teria o meu ponto CD, aqui eu teria o meu ponto F e o meu ponto E, e aqui eu teria o meu ponto G e o meu ponto H.